início à nossa reflexão de hoje, agradecemos, acima de tudo, a Deus, nosso Pai, Jesus, nosso Mestre, por termos sempre esta oportunidade de nos reunirmos e refletirmos sobre alguns assuntos que são, muitas vezes, muito importantes, de maior entendimento, de maior conhecimento, de maior provocações, para que a gente realmente possa começar a pensar e refletir sobre aquilo que é falado. É na reflexão, no pensamento mais aprofundado, é que nós vamos encontrando as respostas, encontrando o caminho, e somos sempre inspirados e iluminados pelos nossos mentores, pelos mentores do NEF, por toda a espiritualidade que nos acompanha neste trabalho de reflexão e de um pensamento mais aprofundado. Que possamos estar aqui reunidos com a harmonia e a paz de Jesus. Que assim seja, graças a Deus. Então, como vocês já viram na chamada lá, hoje nós vamos falar sobre a esmola, né, do ponto de vista de alguns filósofos e, logicamente, da doutrina espírita. Sabendo que a esmola é, no meu entendimento, uma coisa muito subjetiva, né? A gente está sempre questionando se vale a pena, se não vale a pena, se é certo ou se é errado. Então, a reflexão de hoje, ela está simples, tem alguns pontos, mas ela serve mais mesmo para a gente começar a pensar sobre a esmola, sobre aquilo que a gente gostaria de entender melhor e que muitas vezes faz uma confusão na nossa mente sobre o assunto. Então, a gente tem aí o título, né? Esmola, como proceder, e a pergunta do Livro dos Espíritos, a 888, Kardec faz a pergunta como que o que pensar da esmola? Já a pergunta em si já é uma reflexão, né? O que nós pensamos da esmola? Se é correto, se não é correto, se como dar essa esmola, como proceder perante a esmola. Na 886 do Livro dos Espíritos, qual é o verdadeiro sentido da palavra caridade como a entende Jesus? Aqui entendendo caridade como sendo também o ato de dar a esmola, né? Que é uma caridade. E para Jesus, a caridade, como todos nós já sabemos, é muito mais ampla, muito mais profunda do que o simples ato de dar uma esmola, né? A caridade, para ele, compreenderia a benevolência para com todos, a indulgência para com as imperfeições alheias e perdão das ofensas. Então, ela vai muito mais além do que a gente geralmente pensa ou faz sem muita reflexão. A caridade, segundo Jesus, não restringe a esmola. Não é somente dar uma esmola, né? Dar algum dinheiro, alguma moeda, alguma coisa desse tipo, porque a esmola, ela é, nesse sentido, ela é material, né? Mas ela abrange principalmente todas as relações com os nossos semelhantes, quer se trata dos nossos inferiores, iguais ou superiores. A caridade, para Jesus, ela é uma relação com o outro. Toda vez que dá uma esmola ou se faz uma caridade, é óbvio que nós estamos nos relacionando. Miriam, você está Já, muda, já, Miriam. né, já pus. Então, como eu estava dizendo, a caridade,
ou o ato de dar uma esmola se torna uma relação nós e o outro, né? O outro tanto pode ser inferior, igual ou superior, porque a caridade não vê diferença entre as pessoas, no seu sentido profundo, né? A caridade pode ser feita a qualquer um, não importa se é maior ou se é menor. Ela nos manda ser indulgente porque temos necessidade da indulgência e nos proíbe humilhar o infortúnio, ao contrário do que comumente se pratica. Todos nós precisamos da indulgência. Todos nós temos falhas, temos faltas e precisamos da caridade e da indulgência do outro. Não tem como não precisar. Para não precisar da indulgência, e isso é um, um pensamento que nós temos, ou uma ideia que a gente possa ter, teríamos que ser o quê? Espíritos puros que, entre aspas, talvez não precisem da indulgência do outro. Mas isso não é o que normalmente acontece entre nós, né? Nós, quando fazemos a caridade ou quando ajudamos o outro, será que a gente ajuda com aquele desinteresse total? Isso é uma pergunta, uma dúvida que muitos de nós temos. Será que realmente eu estou ajudando o outro sem interesse algum? E o interesse, ele varia. Não é só o interesse de mostrar para o outro que eu estou sendo caridosa, mas é aquele interesse que a gente tem que olhar internamente. Como que eu estou praticando esta caridade? Como que eu estou dando essa esmola? Para ficar livre ou para ter desencargo de consciência? O homem verdadeiramente bom procura elevar o inferior aos seus próprios olhos, diminuindo a distância entre ambos. Todos temos nossas fraquezas e necessidades, portanto, todos precisamos uns dos outros. O homem vive em sociedade, como já dizia Aristóteles, né? Ele é um animal político, ele é um animal social. Nós precisamos, temos a necessidade de viver em sociedade, de nos relacionarmos com o outro, para que nesse relacionamento a gente cresça, a gente evolua, a gente aprimore o espírito, aprenda a desenvolver as virtudes. Então, esse relacionamento com o outro, e aqui o ato de caridade não é só dar alguma coisa material, mas também envolve o sentimento, envolve o que eu penso do outro, o que eu falo para o outro. O que pensar da esmola? O homem reduzido a pedir esmola se degrada moralmente e fisicamente. Essa frase é forte, né? Porque se ele está reduzido a pedir esmola, ele está, de uma certa forma, se degradando fisicamente e moralmente. Ele se embrutece, ele deixa, ele passa a pedir a esmola, ele se embrutece. E nós temos sempre que olhar o ato da esmola, e isso é uma coisa difícil de fazer, porque o mundo hoje está tão conturbado e tão diferente do que era na época de Kardec, que até para nós olharmos aquele que pede a esmola e aquele que dá a esmola, é uma situação difícil. É uma situação difícil de tirar um pensamento, uma solução ou analisar a situação. Uma sociedade baseada na lei e na justiça de Deus deve prover a vida do fraco sem humilhação para ele. Seria o ideal se nós tivéssemos uma sociedade muito bem estruturada, onde a gente realmente pudesse cuidar do mais fraco da maneira como ele precisa, certo? Deve-se assegurar a existência dos que não podem trabalhar, sem deixá-los à mercê do acaso e da boa vontade. Teríamos que ter uma sociedade já muito mais equilibrada, muito mais no sentido da igualdade entre todos, para que as coisas pudessem realmente funcionar de acordo. Mas nós ainda estamos batalhando para que essa sociedade realmente aconteça. E aí ele vai perguntar, né? Então, condenais a esmola, já que a esmola degrada, é uma degradação moral,
né? Claro que não. Não é a esmola que é censurável. Não é a esmola que é censurável, mas quase sempre a maneira por que ela é dada. O homem de bem, que compreende a caridade segundo Jesus, vai ao encontro do desgraçado sem esperar que ele lhe estenda a mão. Sem esperar que o outro peça, você já oferece e dá. Esse seria o homem de bem. Mas ele vai dar de coração, sincero, sem esperar nada em troca, de forma alguma. Então, a esmola não é censurável, porque ela é necessária ainda no tempo que nós vivemos. Ela ainda é necessária, ela ajuda o outro. Mas será que esse é o caminho? A verdadeira caridade é sempre boa e benevolente. Tanto está no ato quanto está na maneira de fazê-lo. A caridade é boa, a caridade é suave. E nós temos que prestar atenção em como nós fazemos a caridade. Esse é o ponto. Como que eu estou procedendo ali? Qual é a minha intenção? Um serviço prestado com delicadeza tem duplo valor. Se o for com altivez, há necessidade de fazê-lo aceito, mas o coração mal será tocado. Então, se for uma coisa pura, bonita, de coração, vai ter o seu duplo valor, triplo valor, tudo. Mas se a gente vai dar com aquela altivez, eu posso dar, entendeu? Eu vou ajudar porque eu quero me sentir bem, a minha intenção lá não é muito ah, bem intencionada, mas eu procuro fazer. Então, toda moeda tem dois lados, né? Então, a gente precisaria ver qual é o lado da moeda em que nós estamos atuando. Se é o lado realmente daquela caridade benevolente ou se é de uma caridade altiva. Kant, no seu livro A Metafísica dos Costumes, né, ele vai falar sobre a virtude. Caridade é uma virtude. Né? A doutrina da virtude significa a doutrina geral dos deveres que dizem respeito à liberdade interna, enquanto que a doutrina do direito é a liberdade externa. Se nós lembrarmos bem, para quem já viu alguma coisa sobre Kant, Kant prioriza a liberdade interna, né? A autonomia da pessoa, a maioridade do indivíduo, aquele que age pelas intenções internas, né? De fazer alguma coisa pelo dever, o dever pelo dever, a bondade pela bondade, sem interesse. Kant, ele, ele prioriza sempre essa situação. Né? E a doutrina do direito seria a liberdade externa, no sentido de que eu faço obedecendo uma coisa externa. Eu faço uma caridade, eu dou uma esmola, porque a sociedade me obriga a fazer isso, ou eu quero ser bem visto pela sociedade. Então, vem de fora e não vem de dentro, de uma intenção digna, pura de dentro, de que fazer caridade me faz bem no sentido que eu não tenho interesse. A doutrina dos deveres, Kant considerou chamá-la de ética, que é uma parte da doutrina que não está submetida às leis externas, e passou a ser chamada da doutrina das virtudes. Então, e quando a gente age com aquela intenção mais pura, e temos que entender que cada um tem um nível, cada mundo tem um nível de moralidade, então essa intenção mais pura, ela também tem um nível. E quanto mais nós depuramos o espírito, ou seja, quanto mais nos afastamos da matéria, essa intenção de fazer caridade, ela vai também progredindo, ela vai evoluindo, porque o espírito também está evoluindo, no sentido de entender a caridade da sua melhor propositura.
A virtude é a fortaleza moral da vontade de um homem no cumprimento do seu dever, que é uma coerção de sua própria razão legisladora, na medida em que se constitui a si mesma como o poder executivo da lei. A virtude é uma fortaleza moral nossa. Quando praticamos a virtude, quando desenvolvemos a virtude, o homem cumpre o seu dever, mas é o seu dever interno. Ele se sente, entre aspas, coagido, e isso é no bom sentido, a ser uma pessoa caridosa, a ser uma pessoa boa. Mas é ele que decide, não é decidido pelo externo, é decidido pelo interno. Ele mesmo é que acha, que pensa e que, de uma certa forma, entre aspas, se impõe a se comprometer ou a se comportar desta forma. Por isso que é uma coerção de sua própria razão legisladora. É a própria razão dele que faz com que ele haja daquela forma, porque agir daquela forma, para ele, no entendimento de Kant, é ser ético e é ser ter a maioridade, cumprir, ser autônomo, decidir por si mesmo o que fazer, e não esperar que os outros decidam por ele. Fortaleza de alma significa para Kant a fortaleza da intenção de um homem como ser dotado de liberdade. Se nós agirmos pela razão interna, que, que é legisladora, nós estamos praticando a liberdade, porque estamos agindo de acordo com a nossa própria razão. Estamos sendo autônomos e não heterônomos. Agimos de dentro para fora, conscientes daquilo que estamos fazendo, sem interesse. Para Kant, o importante é agir sem interesse. Isto é, enquanto ele estiver como senhor de si mesmo, o que requer um estado de vida saudável no que diz respeito ao seu juízo. Então, para Kant, se nós exercemos a ação caridosa como uma virtude que nós decidimos exercer, nós vamos ter uma vida saudável e vamos continuar ou progredir cada vez mais, no sentido ético da coisa. A esmola, segundo a definição do dicionário Oxford, é uma dádiva caridosa feita aos pobres, é uma doação. Ou é um ato de auxiliar, prestar ajuda, socorro material. Mas, no nosso entendimento, a esmola é uma coisa muito mais profunda. Né? A gente pode dar a esmola material, mas também pode fazer uma esmola, entre aspas, ou a caridade, que não seja material, mas seja um ato de auxílio, de prestar ajuda de alguma forma às pessoas. Então, temos os dois lados, temos a caridade material e a caridade não material. Associa-se a caridade e, e também a uma doação para alguém que precisa de ajuda. É referente ao socorro material. Então, nós ajudamos os outros materialmente, porque aquela pessoa necessita, naquele momento, de alguma ajuda material. E aí a pergunta seria: qual é mais fácil? A ajuda material ou a ajuda que não seja material? A caridade material ou a caridade não material? Qual é aquela e com qual intenção a gente faz, ou uma ou outra? Na visão de algumas instituições, a esmola promove a acomodação de pessoas em estado de vulnerabilidade e, por isso, é desestimulada. Indica-se orientá-la a ir para algum serviço social. Nós já passamos por isso, a gente ouve isso, que não se deve dar esmola. Essa é a frase: não se deve dar esmola, porque promove a acomodação da pessoa em estado de vulnerabilidade e pode ser, e por isso é desestimulada.
a doação e de esmola. Mas, como eu falei antes, o mundo hoje está tão complicado que essa é uma das dúvidas que a gente tem, se deve ou não dar esmola, se a pessoa que está pedindo esmola realmente necessita da esmola, qual é a situação que está por trás daquela pessoa, né? A pessoa está daquela forma porque ela quer estar ou porque alguma coisa aconteceu, né? Alguma situação aconteceu para que ela vá parar naquela situação de pedir esmola. As pessoas Muitas pessoas, ou muita a gente já ouviu por aí, que se a pessoa está lá pedindo esmola, é porque ela está espiando alguma falta do passado. E aí, será que ela está espiando alguma falta do passado? Será que isso é válido para todas as situações? Ou será que é alguma coisa que aconteceu nesta própria vida e que levou aquela pessoa a estar naquela situação? Então, são todas perguntas que a gente não tem uma resposta definitiva. E cada caso é um caso. É uma visão diferente do livro dos Espíritos, né? O livro dos Espíritos é criticado pelas instituições sociais. A iniciativa de alguém que ajuda o vulnerável, taxando de desonesto ou aproveitador da situação, né? É o que eu estou falando. Será que aquela pessoa que está nessa situação de pedir esmola, será que ela está sendo desonesta? Será que ela está se aproveitando da situação? O que está por detrás de tudo isso? Será que ela é realmente a única culpada da sua situação? Será que eu devo ajudar essa pessoa? Será que essa pessoa não está se aproveitando de mim ou está me enganando? Todas essas perguntas passam pelas nossas cabeças toda vez que a gente está ajudando alguém, principalmente uma pessoa sentada na calçada pedindo esmola. E aí a gente sempre fica na dúvida: será que é certo? Será que não é certo? Será que eu estou ajudando? Será que eu não estou ajudando? Será que eu deveria encaminhar essa pessoa para algum serviço social? Como que eu vou encaminhar? Aonde que está esse serviço social? Esse serviço social funciona? E aí é uma enxurrada de perguntas que passam pelas nossas mentes e a gente não tem uma resposta que possa realmente nos orientar. Por isso que Kant é importante, porque Kant não vai depender das coisas que estão externas, ele vai, por ele mesmo, decidir o que fazer, e quando ele decide o que fazer, aquilo para ele é o correto naquele momento. Ou falas controversas como acontece e que aconteceu aqui, que a gente ouve em alguns lugares na internet, né? Nos países mais adiantados, não há espaço para a caridade. Mas por quê? Porque já estão bem melhor estruturados, já têm uma vida social mais estruturada. No entanto, houve-se comentários como esse, por exemplo: graças a Deus, o Brasil tem espaço amplo para a caridade, numa posição que se enaltece a pobreza para que ela seja mantida. De uma certa forma, do jeito que a sociedade está estruturada, a pobreza ela é mantida como um interesse meio complicado, né? Porque isso depende da estrutura da sociedade, da estrutura econômico-financeira, educacional, etc. Certo? Então, será que, porque nós temos um amplo espaço para a caridade, o Brasil está numa posição boa? Não, porque a caridade não se resume na esmola. E essa frase, quando eu ouvi essa frase, a pessoa achou que estava fazendo uma ótima coisa,
porque ainda aqui o homem consegue ser caridoso. Será que no mundo mais adiantado não se consegue fazer caridade? Talvez consiga até mais, porque é uma outra forma de caridade, não depende só da caridade material, não depende só da esmola. É preciso pensar a respeito da caridade, né, do conceito de caridade. Como tudo está sujeito à lei do progresso, a caridade também progride. A forma de fazer a caridade também progride. Né? Se nós evoluímos espiritualmente, moralmente, eticamente, logicamente, nós teremos outros conceitos, conceitos mais aprimorados do que seria fazer caridade. Virá um tempo que não haverá mais miséria, porque as políticas públicas irão surgir que beneficiem toda a sociedade. Né? Quando a sociedade se estruturar melhor, e isso nós não sabemos quando vai ser, mas quando a sociedade se estruturar melhor, e não estou falando só aqui, estou falando do mundo em geral, né? Em todos os lugares. Quando a sociedade se estruturar melhor, nós não vamos ter que fazer essa caridade material, né? Então, quando isso acontecer, o que, que vai acontecer? O que será feito da caridade material? Se nós não precisamos mais fazer a caridade material, a caridade acaba? Ela deixa de existir? Para Kardec, é uma diferença entre esmola e caridade. Ambos são caridades, certo? A esmola é uma caridade. Ele se preocupa com o valor moral dessas ações no dia a dia. É isso que eu estou falando. Qual é o valor moral da ação da caridade que eu estou fazendo? Como ele era um pedagogo, ele estava mais interessado no ensinamento que esse ato poderia ter e deveria incluir o perdão e a benevolência. Então, olha como é muito mais amplo a esmola e a caridade. Quando a gente dá uma esmola para uma pessoa, o que será que eu estou pensando quando eu dou aquela esmola? Eu dou por dar? Eu simplesmente passo uma moeda para frente? Ou eu faço uma prece? Como é que eu faço isso? Qual é o valor moral que está por detrás dessa ação? E aí, segundo Kant, né, o fraco nunca pode perdoar. A pessoa fraca, né? Não fraca fisicamente, mas fraca moralmente. O perdão é um atributo dos fortes. Somente aqueles que são fortes moralmente conseguem perdoar. A benevolência para com os outros é um ato de caridade, que tem que ser pensado por um longo tempo antes de se ter a capacidade de realizá-lo na sua plenitude. Pensar por um longo tempo, nós temos que refletir muito sobre esse ato da caridade. Como que eu faço isso para que ele seja pleno? Qual é o caminho que eu tenho que seguir para que esse ato caridoso de plenitude seja alcançado? E como a gente sempre fala, isso é vagaroso. Mas se nós pensarmos sempre sobre isso, nós caminhamos nesse sentido. Se nós não pensarmos, deixarmos de lado ou negligenciarmos esse ato, nós nunca vamos conseguir ou vamos demorar muito para conseguir essa caridade na sua plenitude. Porque a caridade na plenitude, ela promove a libertação interior do indivíduo. É óbvio, né? Quando a gente perdoa, quando a gente faz uma caridade moral ou material, nós nos sentimos bem. Se aquilo foi feito de coração, há uma recompensa imediata dentro de nós. Né? É um ato de não violência, é dar a outra face. De não violência no sentido que eu não estou nem mentalmente e nem fisicamente agredindo o outro. Né? Eu estou simplesmente acolhendo o outro, de uma forma ou de outra. E acolher, a gente acolhe até pelo pensamento. Guardai-vos, não façais as vossas boas obras diante dos homens,
com o fim de ser desvistos por eles. De outra sorte, não tereis a recompensa da mão de vosso Pai, que estás no céu. Quando, pois, dás a esmola, não faças tocar trombeta diante de ti, como praticam os hipócritas nas sinagogas e nas ruas, para serem honrados dos homens. Em verdade vos digo que eles já receberam a sua recompensa. Mas quando dás a esmola, não saiba a tua esquerda o que faz a tua direita, para que a tua esmola fique escondida e teu pai, que vê o que fazes em segredo, te pagarás. Está no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 13, que é o que a gente sempre fala, né? O que a mão direita faz, a esquerda não precisa ficar sabendo, certo? Ou aquilo que eu faço porque eu quero fazer e eu não preciso ficar me vangloriando dessa caridade que eu fiz. Eu simplesmente fiz. Fiz porque achei que deveria fazer e me sinto bem fazendo. Mas ninguém precisa ficar sabendo que eu estou fazendo. É esse o ponto da coisa, né? Lembrando que isso é tirado do Evangelho, tirado do Novo Testamento, né? Das falas de Jesus, e é trazido para o Espiritismo, para o Evangelho segundo o Espiritismo, numa maior compreensão sobre como fazer a caridade ou dar a esmola. Lembrai-vos ainda que a ostentação apaga aos olhos de Deus o mérito do benefício. Jesus diz que a vossa mão esquerda ignore o que faz a direita. Com isso, ele vos ensina a não manchar a caridade pelo orgulho, né? Manchar a caridade, quer dizer, a caridade feita, ela deve ser pura, ela deve ter uma boa intenção por detrás, e não deixar que o orgulho, a vaidade, macule essa caridade. Todo mundo conhece, né? Ou uma boa parte de vocês conhece, Adam Smith, que era do século XVIII, do início do século XVIII até quase o final. Era um economista, né? Ele escreve sobre a economia da época, sobre a estrutura da época, sobre o início do capitalismo, e ele observa, e é uma observação interessante, que ele vai dizer as pessoas que produzem calçados, elas mesmas andam descalças, significando que a sociedade está, como está estruturada, mostra que existe um processo que fomenta a miséria e que sustenta a riqueza dos outros. Que eu disse lá atrás, né, num dos primeiros slides, a mendicância, a pobreza, ela é estimulada. Ela faz parte da estrutura da sociedade que nós vivemos hoje. Por isso que só vamos ter igualdade plena quando a estrutura for totalmente reformulada ou mudada. E isso vai acontecer com o tempo. Quanto tempo demora, nós não sabemos, mas o progresso empurra para esse tipo de estrutura mais justa, né? E as pessoas que produzem calçados, elas mesmas andam descalças. Por quê? Porque elas produzem o calçado é vendido, mas esse trabalho de produção do calçado não é pago o suficiente. Então, elas mesmas andam descalças, porque elas não têm uma forma de se manter de acordo com o trabalho que fazem. Lembrando que nós estamos falando do início do século XVIII, né? Pela voz de Adam Smith. Kardec coloca a esmola como uma doação sem compromisso. É algumas vezes útil porque dá alívio aos pobres, né? Se você vai dar um remédio, a pessoa está na necessidade, ela precisa de comprar um remédio, você dá um dinheiro, ela vai lá e compra, é um alívio. Ou ela está passando fome, você ajuda, é um alívio momentâneo, mas é um alívio. Então, é uma coisa sem compromisso, entre aspas. Eu vou e eu alivio aquela pessoa naquele momento. Mas esse, segundo Kardec, é humilhante para quem recebe,
para quem está na mendicância, né? Lembrando, de novo, que é Kardec falando no Livro dos Espíritos que realmente é, é humilhante para quem recebe. Não é fácil estar na rua mendicando. A caridade liga o benfeitor ao beneficiado. Quando a gente faz uma caridade, queira ou não queira, há um vínculo entre quem faz e quem recebe. Quem é aquelas. E aí está lá no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo, no item, os infortúnios ocultos, que nós já lemos e relemos tantas vezes essa passagem. Quem é aquela senhora de ar distinto, de trajes simples, mas bem cuidados, seguida de uma jovem que também se veste modestamente? Entra numa casa de aspecto miserável, onde sem dúvida é conhecida, pois à porta é saudada com respeito. Para onde vai? Sobe até a água furtada. Lá vive uma mãe de família rodeada pelos filhos pequenos. À sua chegada, a alegria brilha naqueles rostos emagrecidos. É que ela vem acalmar todas as suas dores. É uma ação pessoal, voluntária, de decisão própria, pelo dever, pela vontade de fazer caridade, pelo entendimento do sofrimento do outro. Como diz David Hume, né? A caridade ou o ato de ajudar é ter simpatia pelo sofrimento ou até pela alegria do outro. É se colocar no lugar do outro. É ver o outro com os seus problemas e tentar aliviar esses problemas. E é exatamente isso que essa senhora com a sua filha fazem ao ir levar ajuda por uma família pobre, né? Lembrando que, de novo, esse ato é lá no século XVIII, onde as pessoas, no período da Revolução Industrial, moravam em lugares muito precários, e essa senhora vai lá simplesmente ajudar a quem precisa como uma ação pessoal, uma decisão própria de fazer a caridade, de ajudar o outro. A caridade independe da condição de quem dá e de quem recebe, né? Podemos fazer caridade a qualquer momento, em qualquer situação, como é a parábola do bom samaritano. Ninguém sabe quem é aquele homem deitado na estrada. Se ele é bom, se ele é ruim, se ele é rico, se ele é pobre, se ele é dessa ou daquela religião, dessa ou daquela crença, se ele tem família, se ele não tem família, se ele... Ninguém sabe, simplesmente o samaritano foi lá e ajudou. Viu o homem deitado, necessitado de ajuda, e ajudou. Ele não perguntou quem era ou nada, simplesmente agiu. Por quê? Porque ele age pela ação própria, pelo entendimento próprio do que seja ajudar o outro. Ele não age por uma coisa externa, ele age por uma ação interna. Dar esmola é fazer caridade? Certamente que é, não é? A esmola realmente ela alivia a pessoa de uma necessidade que ela está precisando suprir. E aí a gente sabe lá no Evangelho, né, a caridade segundo São Paulo é uma passagem muito bonita sobre a caridade. Se eu falar as línguas dos homens e dos anjos e não tiver caridade, sou como metal que soa ou como sino que tine. E se eu tiver o dom da profecia, conhecer todos os mistérios, quanto se pode saber, se eu tiver toda a fé até o ponto de transportar montes e não tiver caridade, nada sou. Se eu distribuir todos os meus bens em sustento dos pobres e se entregar o meu corpo para ser queimado, se todavia não tiver caridade, nada disto me aproveita. A caridade é paciente, é benigna. A caridade não é invejosa, não obra
temerária e nem precipitadamente. Não se ensoberbece, não é ambiciosa, não busca os seus próprios interesses, não se irrita, não suspeita mal, não folga com a injustiça, mas folga com a verdade. Tudo tolera, tudo crê, tudo espera, tudo sofre. A caridade nunca jamais há de acabar. A caridade nunca jamais há de acabar. Ou deixem de ter lugar as profecias, ou cessem as línguas, ou seja abolida a ciência. Mesmo que não se precise mais fazer a caridade material, a caridade moral jamais vai se acabar. Porque a caridade faz parte do ser humano. Ela é uma virtude em potência no ser humano. Ela está lá para ser cada vez mais elaborada, cada vez mais exercitada, porque ela é uma virtude. Nós temos todas as virtudes na essência, em potência. Então, jamais ela vai acabar, porque todos precisamos uns dos outros. A ajuda, ela pode vir de diferentes maneiras, inúmeras maneiras. Então, jamais vai acabar a caridade. Há muitas maneiras de fazer a caridade, que tantos de vós confundem com a esmola. Não obstante, há grande diferença entre elas. A esmola, meus amigos, algumas vezes é útil, porque alivia os pobres, mas é quase sempre humilhante, tanto para o que dá quanto para quem o recebe. A caridade, pelo contrário, liga o benfeitor ao beneficiário. E, além disso, se disfarça de tantas maneiras. Quando nós fazemos a caridade com a intenção pura, né, com a intenção, uma ação pessoal voluntária de fazer a caridade, nós temos um vínculo com aquele que foi beneficiado por nós. De alguma forma ou de outra, há um vínculo. A caridade pode ser praticada mesmo entre colegas e amigos, sendo indulgentes um para com os outros, perdoando-se mutuamente suas fraquezas, cuidando de não ferir o amor próprio de ninguém. Cuidado com as palavras, cuidado com os pensamentos. Entre colegas e amigos, como que nós vamos conversar? Como que nós vamos nos dirigir às pessoas? Qual é o respeito que nós temos por ela? Como que nós vamos pensar antes de falar, né? Para evitar situações difíceis, para sermos sinceros nas nossas conversas, para sermos sinceros nos nossos atos, para nos livrarmos cada vez mais, paulatinamente, dos milindres, né? De não levar as coisas para o pessoal, mas sempre ser indulgente, paciente, caridoso, amoroso para com o próximo. Para vós, espíritas, na vossa maneira de agir em relação aos que não pensam como convosco, induzindo os menos esclarecidos a crer, sem os chocar, sem afrontar as suas convicções, mas elevando-os amigavelmente às reuniões, onde eles poderão ouvir-nos e onde saberemos encontrar a brecha que nos permitirá penetrar nos seus corações. Eis uma das formas da caridade. Quantas vezes nós estamos conversando e as pessoas são duras de coração no momento, embrutecidas por uma razão ou outra, e a gente não consegue fazer com que aquela pessoa mude de ideia ou mude o hábito, mas nós insistimos, a gente quer martelar aquilo na cabeça da pessoa e fica cobrando para que a pessoa faça dessa forma ou daquela forma. Não é assim. Tem que ter o momento certo para que a frase ou a conversa tenha efeito, resultado positivo. Isso também é caridade, a encontrar o momento certo para ajudar as pessoas.
Por que sinais se pode reconhecer uma civilização completa? Vós a reconhecereis pelo desenvolvimento moral. Acreditais estar muito adiantados por terdes feito grandes descobertas e invenções maravilhosas. Porque estáis melhor instalados e melhor vestidos que os vossos selvagens. Mas só tereis verdadeiramente o direito de vos dizer civilizado quando houverdes banido de vossa sociedade os vícios que a desonram e quando passardes a viver como irmãos, praticando a caridade cristã. Até esse momento, não sereis mais do que povos esclarecidos, só tendo percorrido a primeira fase da civilização. Então, é preciso que nós ajudemos o próximo, dentro da nossa possibilidade, da nossa medida, da nossa compreensão, para que a gente consiga caminhar na caridade cristã, quer dizer, na caridade plena. Uma maneira de olhar para o outro e não julgar, de olhar para o outro e não criticar, de olhar para o outro e pensar qualquer coisa que o desabone. Nós não temos esse direito de fazer isso. Muitas pessoas obtêm prazer em realizar boas ações. Isso é Kant de novo. Elas não querem se comprometer com os direitos das pessoas, mas vê-las apenas como objeto da magnanimidade, né? É o que Kant sempre fala. As pessoas querem realizar boas ações, mas realiza-se as boas ações sem se comprometer com os direitos das pessoas. Eu vou lá, eu dou mais bola, viro as costas e vou embora. Né? Eu fiz um gesto magnânimo, ajudei, mas e daí? É outra questão que passa na nossa cabeça sempre. Se a gente começar a pensar e analisar a esmola, ela vai trazer para nós uma imensidade de questões que nós não temos respostas, que é muito difícil achar respostas, porque é uma coisa interna, pessoal, subjetiva. O ato de dar esmola, como uma ação particular sem compromisso, para ser bem visto ou acalmar consciência. Essa frase é interessante, essa expressão, acalmar consciência. Eu dou uma esmola porque eu quero acalmar a minha consciência. É errado? Não, porque, como falou Kardec, alivia aquele que está pedindo a esmola. Mas nós temos que refletir na expressão acalmar consciência. Porque se eu estou acalmando a minha consciência, essa caridade ainda não é plena. Mas é o caminho, é o caminho. Isso não quer dizer que é errado, é o caminho para chegar na caridade plena. O doador da esmola tem prazer em doar? Que tipo de prazer? É um prazer interessado? Ou é um prazer genuíno? O mendigo está realmente necessitado ou não? Nós perguntamos, será que ele necessita? Será que ele não necessita? Deve-se incentivar a mendicância? Se a resposta for para uma sociedade melhor, e se a gente conseguisse fazer que a sociedade melhorasse rapidamente, é claro que não, ela não existiria, obviamente. Não é humilhante, né? Pedir esmola é humilhante? É uma questão difícil de responder. Porque às vezes a pessoa está lá, necessidade, e precisa, que ela não sabe nem se sente, ou nem se sente humilhada, ou pense que seja humilhante. Que vai depender da própria educação da pessoa. Não há vínculo entre o benfeitor e o beneficiado? É uma pergunta isso. Lá atrás, diz Kardec que sim, há um vínculo entre o benfeitor e o beneficiado. Sempre cria-se um vínculo. Ao mendigar, o homem mostra o mais alto grau de desprezo por si próprio. É uma obrigação do homem se esforçar ao máximo para permanecer um ser livre e independente em relação aos outros.
Enquanto mendigo, ele se sujeita aos caprichos alheios e sacrifica a sua autossuficiência. É um parágrafo difícil de se aceitar, pelo simples fato que nós não sabemos o que está por trás daquele fulano que está pedindo a esmola ou a ajuda. Se ele tem um bom entendimento e está naquela situação por esta ou aquela razão, ele pode estar no mais alto grau de desprezo por si próprio. Mas aqueles que não têm esse entendimento. Então, não podemos generalizar o ato de mendigar. É outra situação, é outra coisa para se pensar. O ato de mendigar é problema do mendigo ou é problema de todos nós? Não falou, Marx, né? Não falou exatamente da esmola, mas das pessoas que foram uma massa difusa, sem consciência de classe e suscetível aos interesses da burguesia, localizada em alguns degraus mais baixos do proletariado. É o que eu acabei de falar. Aquela pessoa que está na rua, ela está abaixo do proletariado. Ela pode ter consciência da sua situação ou não. E quando eu falo consciência, é entendimento moral daquela situação. Ela pode estar sendo uma massa difusa que está sendo utilizada, explorada pela própria burguesia, que alimenta esse tipo de situação, alimenta talvez de uma forma consciente e outra de uma forma inconsciente, porque depende da estrutura da sociedade. Dar esmola não é errado, mas não resolve o problema. O mendigo continua na rua. Essa é a visão de Marx. Segundo Marx, a solução seria a luta pela desigualdade de classes, garantindo o bem-estar de todos, por direito, né? Uma estruturação melhor da sociedade. No Livro dos Espíritos, 793. A civilização tem seus graus, como todas as coisas. A civilização também progride. O homem progride, a sociedade progride, o homem progride. É um ciclo, né? São os opostos, como dizia o Heráclito. Uma civilização incompleta é um estado de transição que engendra males especiais. Nós não temos uma civilização completa, plena, hoje em dia, desconhecidos do estado primitivo, mas nem por isso deixa de constituir um progresso natural, necessário, que leva consigo mesmo o remédio para aqueles males. A sociedade progrediu, vem progredindo, vai progredir, vai chegar a um ponto em que não haverá mais necessidade da caridade material. Mas isso é lento porque o homem progride lentamente. O homem quer a mudança, mas não muda. Ele quer que a mudança venha de fora. E ela não virá de fora, ela virá de dentro, como dizia Kant. Para que a mudança realmente ocorra, aconteça, o homem tem que mudar a sua maneira de ser, de pensar, os seus hábitos. À medida que a civilização se aperfeiçoa, vai fazendo cessar alguns dos males que engendrou, e esses males desaparecerão com o progresso moral. É nesse ponto que tem que ter a mudança. É na moral. É como eu encaro o outro, como eu vejo o outro, a necessidade do outro e a minha necessidade, porque somos todos necessitados, de uma forma ou de outra. Continuando na mesma pergunta. De dois povos que tenham chegado ao ápice da escala social, só poderá dizer-se o mais civilizado, na verdadeira acepção do termo, aquele que se encontre menos egoísmo, menos cupidez e menos orgulho. Ou seja, aquele que avançou moralmente.
em que os costumes sejam mais intelectuais e morais do que materiais, em que a inteligência possa desenvolver-se com mais liberdade. Se ela se desenvolve com mais liberdade, ela está se desenvolvendo pela própria razão, pela própria maneira de pensar. Eu dirijo a minha vida, não são os outros que dirigem a minha vida. Em que exista mais bondade, boa-fé, benevolência e generosidade recíprocas. Em que os preconceitos de casta, de nascimento, sejam menos enraizados, porque esses prejuízos são incompatíveis com o verdadeiro amor do próximo. Em que as leis não consagrem nenhum privilégio e sejam as mesmas para o último como para o primeiro. Em que a justiça se exerça com o mínimo de parcialidade. Em que o fraco sempre encontre apoio contra o forte. Em que a vida do homem, suas crenças, suas opiniões sejam melhor respeitadas. Em que haja menos desgraçados e, por fim, em que todos os homens de boa vontade estejam sempre seguros de não lhes faltar o necessário. Esse é o caminho para uma sociedade mais justa. E é nesse caminho que nós estamos indo. É nesse caminho que todos nós que temos um pouco mais de consciência, ou de entendimento, ou de conhecimento, conseguimos já pensar mais profundamente nessas questões, tal como a esmola e a caridade. E nessa reflexão a gente vai se autopoliciando e tentando aprimorar o nosso comportamento, as nossas ações, cada vez mais próximo dessa plenitude. Esse outro filósofo, escritor, Peter Singer, ainda vivo, ele vai também ter uma visão interessante sobre a mendicância. Olhar um mendigo e não fazer nada por ele é infringir a ética. Essa é a visão desse filósofo. É impossível que nem todo. É possível, desculpa, é possível que nem todo mendigo esteja em situação de vida ou morte. Mas se assim for, não fazer nada é falta de ética. E aí ele argumenta: se você visse uma criança se afogando, não pensaria duas vezes em pular na água para salvá-la, mesmo que uma autoridade, como um policial, estivesse por perto. Pessoas carentes morrem de frio e desnutrição. E transferir a responsabilidade para o governo é como cruzar os braços diante da criança afogada. Certo? Deixar tudo nas costas do governo também não é certo, é o que ele está dizendo. Nós temos que fazer a nossa parte. Esse senso de obrigação absoluta decorre do fato de que o custo daquela ação para você é baixo. O custo de eu mergulhar e salvar a criança é baixo, desde que eu saiba nadar. O único inconveniente serão as minhas roupas molhadas. Mas para a criança, ela pagaria com a vida se eu não a ajudasse, se eu não pulasse na água e tentasse resgatar. A desproporção não abre margem para a dúvida. Então, se eu posso ajudar, eu vou e ajudo. Eu não espero que o outro ajude. E eu fico só olhando. Estando Jesus sentado defronte do gasofilácio, ao observar de que modo o povo lançava ali o dinheiro, viu que muitas pessoas ricas o deitavam em abundância. Nisso, veio também uma pobre viúva que apenas deitou 2 pequenas moedas no valor de 10 centavos cada uma. Chamando então seus discípulos, disse-lhes: em verdade vos digo que esta pobre viúva deu muito mais do que todos os que antes puseram suas dádivas no gasofilácio. Por isso que todos os outros deram do que tem em abundância, ao passo que ela deu daquilo que faz falta. Deu mesmo tudo o que não tinha para o seu sustento. Quer dizer, essa pessoa foi lá e realmente fez a caridade plena, porque ela deu daquilo que para ela ia fazer falta.
mas ela pensou: eu vou ajudar o outro e vou dar aquilo que eu posso dar. Dentro, se eu posso dar 2 moedas, eu vou dar 2 moedas, mesmo que eu tenha alguma falta para comigo mesmo. Dar esmola quando necessário, mas transformar-as em salário. Quer dizer, não é dar o peixe, né? Mas dar a vara e ensinar a pescar. É dar o trabalho, é dar uma forma de que a pessoa possa ter o seu próprio sustento. E não sustentá-la de uma maneira, não que isso seja errado, se vai aliviar a pessoa, alivia dando a esmola, mas procura uma forma de fazer com que essa pessoa possa, por ela mesma, conseguir uma maneira de se sustentar. Isso está no Livro dos Espíritos. A caridade, segundo Jesus, não se restringe à esmola, abrange todas as relações que achamos com os nossos semelhantes. Sejam eles inferiores, os nossos iguais, os superiores. Eu estou repetindo aqui a mesma frase que eu falei lá no começo, para que a gente possa realmente pensar sobre ela. Ela nos prescreve a indulgência para com os outros, a indulgência que nós mesmos precisamos para conosco e os outros sejam indulgentes para conosco. E nos proíbe que humilhemos os desafortunados, contrariamente ao que se costuma fazer. Muitas vezes a gente faz a caridade e humilha o outro. Então, reprovas a esmola? Não. O que merece reprovação não é a esmola, mas a maneira porque habitualmente é dada. Não é a esmola, porque a esmola alivia. Mas como que eu vou fazer essa caridade? Como que eu vou doar essa esmola? Não há homens que se veem condenados a mendigar por própria culpa? Né? Será que realmente a falta é dele? Será que ele está numa expiação? Sem dúvida, pode ser que sim, sem dúvida. Mas se há uma boa educação moral, se uma boa educação moral lhes houver ensinado a praticar a lei de Deus, não teriam caído nos excessos acusadores de sua perdição. Disso, sobretudo, é que depende a melhoria do vosso planeta. Se todos nós tivéssemos a oportunidade de praticarmos a lei de Deus, se tivéssemos o entendimento, se pudéssemos saber de tudo isso, é óbvio que a sociedade estaria melhor, né? E aí o planeta estaria melhor. Mas nós estamos ainda numa sociedade extremamente complicada, extremamente gananciosa, extremamente consumidora, extremamente materialista. Se a civilização multiplica as necessidades, também multiplica as fontes de trabalho e os meios de vida. Mas é preciso convir que, nesse sentido, ainda muito lhe resta fazer. Quando ela tiver realizado a sua obra, ninguém poderá dizer que lhe falta o necessário, a menos que o falte por sua própria culpa. Aí já é diferente. Se uma sociedade já bem organizada, bem estruturada, for capaz de suprir a todos, e se você não tiver, ou nós não tivermos, então já a falta é nossa própria. Muda a situação. Tem os dois, toda moeda tem 2 lados. Né? Ou eu estou na situação de pedir esmola por um motivo ou outro, que pode ter sido por minha culpa ou não. E se eu não estiver, se a sociedade for bem estruturada e eu ainda estiver com alguma falta, talvez seja, então, por minha culpa, pela falta de esforço, pela falta de boa vontade. O que pensar da esmola, né? Como já falei lá na frente, o homem, quando pede esmola, ele se degrada moral e fisicamente. Essa é a situação, mesmo que ele não tenha essa compreensão. Ele se embrutece. Ele não tem
uma dignidade, uma casa, um lugar próprio onde ele possa morar, um emprego que o sustente, que supra as suas necessidades básicas. E isso, na sociedade, não, na, na ideia cristã, não deveria existir. A caridade depende da condição material de cada um, ela é a mais importante, a condição material é mais importante, a esmola é particular e a caridade é coletiva. Quer dizer, a esmola é uma ação pessoal e a caridade seria uma ação coletiva? Essa é uma pergunta que surgiu numa conversa. E tanto a esmola quanto a caridade são ambas coletivas e ambas particulares. Depende muito da pessoa. Pode-se fazer a caridade coletiva, como a gente vê na solidariedade, quando acontece algum desastre natural, e também pode ser a caridade particular, como aquela senhora que foi ajudar aquela família que estava em necessidade. É uma ação própria, particular. Então, não existe essa divisão, que a esmola é particular e a caridade é coletiva. A prova é do mendigo ou nossa que abrimos a janela e vemos o mendigo na rua? Quer dizer, aquele que está pedindo esmola, é prova para ele ou é prova para todos nós? O que eu posso fazer para mudar a situação? A visão da pobreza é sempre feita por aqueles que retêm a riqueza? A gente sempre fala, né, que a visão das coisas é feita por aqueles que são privilegiados, nunca é feita pelo aquele que não é privilegiado. Então, a visão da pobreza é sempre feita por aquele que retém a riqueza? A responsabilidade é somente do governo ou também nossa? O que posso fazer por você hoje? O que eu posso fazer pelo meu próximo hoje? Nós sabemos tudo sobre a dor do outro ou só aquilo que é aparente? O mendigo está espiando erros anteriores? Será ou não? O problema é moral ou estrutural, ou os dois? A reencarnação explica tudo? Ou as causas podem estar na vida presente? A reencarnação explica todas as misérias humanas? Ou será que não? A nomenclatura de assistido e benfeitor é válida ou é humilhante? Né? Ele é um assistido, ele é um mendigo, eu sou um benfeitor. Será que isso seria certo falar? Ou será que somos todos irmãos? Estamos todos ajudando uns aos outros porque esse é o certo fazer? Uma melhor educação resolve? O espiritismo resolve? Ajuda? São perguntas que surgem. Hoje nós estamos vendo Kardec pelo ponto de vista político-social. Hoje, quando se fala, uma boa parte das lives que tem por aí, que a gente está ouvindo, há uma preferência pelo lado político-social do espiritismo. Mas esse é hoje. E no futuro, qual será o foco? A caridade? O amor ao próximo? O conhecimento? E aqui eu termino a minha reflexão com todas essas perguntas, para que vocês deem a resposta. Miriam, eu fiquei Oi. pensando muito na pós-pandemia, né? A quantidade de gente pedindo, a necessidade daquilo, né? A complexidade, né? Então, é complexo, né, Esmola? É extremamente complexo. É complexo, gente. A tua visão foi muito boa, assim, trazer tudo, né? E a gente ainda fica mesmo com perguntas para nós, para refletir, né? Mediante O ato medida. de dar esmola é complicado.
A gente complicado depende do dia que você está, depende da isso. forma como você está naquele dia, Isso. depende do entendimento que você tem sobre a sociedade, sobre o outro. A gente está sempre julgando o outro. E realmente aquilo que você falou você e o outro, né? Tem vínculo. Porque Tem eu fiquei vínculo. pensando, se você está lá e toda vez aparece a mesma pessoa sempre te pedindo, chega uma hora que você não vai dar mais, sei lá, eu penso assim. Sim, E tem forma essa um situação também. vínculo, Sim, né? sim. Tem essa situação também. Aquele, como a gente fala? Ah, esqueci o termo agora. É que está Eu vou sempre lembrar. lá e te vê e fala assim, ó, me deu uma vez, vai dar a segunda, a terceira, e aí ele vira um pedinte, né? Sim. Eu não lembro o Mas termo agora. muito bom. Refleti bastante. E a Obrigada. gente nem fala, hoje em dia não se fala mais mendigo, né? Se fala em situação de rua. Situação, Esse é o termo, é né? verdade. A pessoa em situação de rua. Situação de rua, é verdade. É outra complexidade, entendeu? É outra, é outra complexidade. É muito difícil. É muito difícil. Tanto é difícil que Jesus fez um esparramo total na hora, na, quando ele estava no templo, né? Nessa hora da oferta, da caridade, dessas coisas todas. Oi, boa noite, Oi, Gabriel, estou vendo agora, você levantou a mão. tudo bem? Então, o assunto é complexo mesmo, viu? Tem uma pergunta que você fala aí se o Estado também pode contribuir, se o Estado tem o dever de contribuir, né? Não, É, se fica só nas costas do Estado ou na é, nossa também? aham. Assim, do ponto de vista da criação do Estado moderno, né, quando caíram os reinados, quando caiu o absolutismo e surgiu a concepção do Estado moderno, a ideia era que o Estado cuidasse de tudo, já que ele ia ter o direito de cobrar impostos e provesse a sociedade dos direitos que ela tem. E não só emprego, habitação, segurança e tudo aquilo que a gente sabe que está dentro dos quesitos dos direitos humanos, né? É também cuidar dos inválidos, dos doentes, dos mortos e dos necessitados. Já que o Estado se incumbe de cuidar da sociedade, também tem que cuidar disso. Evidentemente que também tem um outro lado da moeda, como você fala, né? Nós podemos contribuir também. O Estado não é passar para o Estado essa obrigação, como muitos falam. Isso não é incumbência minha, isso é incumbência da prefeitura, ou é incumbência do governador. Não, todos estão envolvidos nisso, nesse problema de uma sociedade ainda imperfeita, de uma sociedade materialmente defeituosa, vamos dizer assim, né? Agora, o problema é complexo, é muito complexo. Você vê, hoje está aumentando o número de pedintes na rua, por vários motivos. Desemprego, a pandemia, como foi lembrado, é, as pessoas que não têm um impulso ou uma motivação para se levantar de várias quedas, né? A Sim, desmoralização, como é que chama? A depressão. Tem gente que se entrega a isso de uma tal forma. Alguns que vão para a rua e depois veem um certo sucesso em pedir. Sem brincadeira, tem isso aí também. sim, sim, sim. Tem todos os lados, Gabriel. Tem todos os lados, né? É multifacetado isso. É, eu tenho em frente à minha loja um cara que pede dinheiro lá. As meninas que trabalham comigo, elas falam: Meu, hoje ele faturou mais que a gente. Entende? É. Pedindo. Hum, E assim, né? Eu até brinco, se ele fosse um mendigo europeu que ficasse tocando uma violinha, um violão, até eu contribuiria, porque eu, como comerciante, eu fico na dúvida se eu devo comer. Eu tenho os meus defeitos, entendeu? Se eu contribuir para ele todo dia, ele vai achar que é obrigação. E ele acha mesmo. As sim, pessoas que contribuem para ele todo dia, no outro dia não dão, ele xinga, sim. entendeu? E Também ele tem esse faz lado. tem esse lado. É complicado o negócio.
Você vê, Por isso, O Bolsa Família foi criado segundo uma lei que está na ONU, né, onde está realmente aquele papel do Estado de ajudar os pobres, já que o Estado não consegue eliminar a pobreza por vários motivos, aí tem o homem ganancioso, o capitalismo selvagem, tem vários motivos para que se gere pobreza, né? O Estado não consegue atender isso porque também os homens que estão na instituição do Estado são corruptos e desviam dinheiro para onde deveria entrar, né? Cria-se o Bolsa Família, é uma necessidade, é uma coisa aprovada, tem até um termo, né, que é todo mundo que vive num estado tem que ter uma renda mínima. Aí você vai olhar, eu vejo comerciantes falando, eu vejo donos de padaria falando assim, os meus funcionários não querem trabalhar. Eu ofereço para eles R$ 2.200 de salário e eles falam assim, eu não vou trabalhar 14 horas por dia em meio ano, se em meio ano eu vou receber um salário mínimo do Bolsa Família. Você percebe? A imperfeição está em todos os lados. A imperfeição do ser que recebe, do ser que dá, do sistema, das instituições, é um negócio muito complexo, muito complexo. Mas, evidentemente, tem esse lado aí. Em que situação você está? Você está num ato de ajudar sem interesse? Que bom. Ajude sem interesse, então. Não é? sim, Mas é complexo, é um assunto complexo. é bastante complexo. E com muitas perguntas a ser respondidas e a gente não consegue responder porque ele é complexo demais, é muito multifacetado, entendeu? Tem, Só para terminar, por exemplo, eu gosto de ajudar, mas eu tenho os meus limites. sim, Eu não sou assim, eu sim, não sou perfeito a ponto de fazer igual aquela mulher lá. Vou dar tudo que tenho. Talvez seja um sim, defeito meu, mas se eu der tudo que eu tenho também, eu não vou prover das minhas necessidades. sim. E né, Entendeu? sim, não é para dar tudo que tem, você tem que pelo menos segurar o mínimo para poder sobreviver, entendeu? Pois Lá é é. um exemplo. O exemplo ali, eu acho que era as pessoas estavam dando em abundância e queriam aparecer pela abundância, entendeu? Ah, E tá. a Uhum. outra não, a outra foi lá quietinha, colocou as duas moedas e foi embora e acabou. Então ela humilde, quietinha, não se vangloriou de nada, não se mostrou nada. Eu acho que também tem essa interpretação, entendeu? Você vê, né? O Vaticano e as igrejas. O Vaticano, por exemplo, tem túmulos de mafiosos dentro do Vaticano. São É, mas mafiosos que contribuíram com milhões sim, para pagar os pecados, entende? sim, ué, E comprar o seu pedacinho, né? as igrejas, o que os pastores falam hoje? Deus fala para você dar tudo o que você tem, porque você vai receber em dobro. Pois é, É terrível, terrível, é complexo. bastante. É para ficar pensando. E por isso que eu falo que é uma coisa mais pessoal, entendeu? E de cunho pessoal. Porque se você vai pelo seu entendimento, pela sua reflexão, você vai fazer uma caridade mais conscienciosa. Não vou dizer que ela vai ser perfeita, porque nós não estamos nesse nível ainda, mas ela vai ser uma coisa mais conscienciosa, entendeu? É isso Mais, aí. um pouco mais de coração, entendeu? E também a gente vai ter a capacidade de fazer, não, eu vou fazer caridade porque eu acho que eu preciso, ou eu vou fazer caridade para como é que fala? Essa ONG, ou seja, instituição, ou seja lá o que for, porque realmente eu conheço, eu sei que eles precisam, então eu vou fazer caridade lá porque eu estou por dentro da situação, tem esse lado também, né? Do que dar para uma outra que eu não conheço, não sei como é que funciona. Envolve um monte de situações, um monte de Você sabe maneiras. como é que os poderosos ricos contribuem? Existem leis que protegem as contribuições dos poderosos ricos. Sim, E eles descontam depois tudo no imposto de renda. sim, sim. Mas pelo menos ajuda, né? Tem esse outro lado. Pelo menos ajuda. Se desconta no posto de renda, não, pelo menos está ajudando alguém. Tem alguns que nem dão nada, né? Por exemplo, Pois é, dizem que o empresário americano é bem, como é que chama? Tem uma palavra aí, não é caridoso. Ele contribui generoso, para várias. generoso. Isso, tem uma palavra que, por exemplo, que nem o Bill Gates, né? O Bill Gates já falou, eu vou dar US$ 1 milhão para cada filho. Não vou dar 100 milhões.
E eu vou, e como ele é capitalista, ele está investindo em várias, Sim, como é que chama? Pontas de ciência em negócios pelo sim, mundo. sim, Mas o cara não tem medo de tirar 10 milhões de dólares para contribuir para alguma coisa. Aqui no Brasil, os empresários daqui não agem assim, entendeu? sim. Acontece que o Bill Gates é Bill Gates, né? Para ele, 10 milhões de dólares não vai fazer muita diferença. Como também não vai fazer muita diferença para o outro lá, mas o nome dele é Musk. Alguém mais, gente? Alguma outra sugestão? Alguma outra resposta? Algum outro comentário? Oi, Miriam. Oi, Edson. Eu só queria falar que realmente a esmola e caridade aí você conseguiu dividir bem. A esmola é complicada, mesmo na doutrina a gente percebe que é um Ela é pouco complicada. diferente, né? Eu gostaria de dizer duas situações que, como eu trabalhei algumas décadas atrás no centro de São Paulo, então tinha lugares que eu passava 2, 3 vezes por dia no mesmo local. E eu via, por exemplo, jovens com criança de meses ou até talvez um ano, que ficava no sol 10, 12 horas no colo dormindo. A Sim, gente sabia que ela estava sendo utilizada para isso e tinha que usar algum remédio para que ela ficasse quietinha, porque dificilmente uma criança de um ano e pouco, fica dormindo o dia todo no colo de uma pessoa embaixo do sol, né? Então, nessas sim, circunstâncias, às vezes fica difícil a gente pensar em até em ajudar, porque a gente sabe que a gente está financiando algum crime. Essa é a verdade, né? Um outro lado é você ver uma pessoa, por exemplo, que na época, 30 anos atrás, tinha época que fazia muito frio em São Paulo, né? E tinha pessoas que pediam dinheiro, e você sabia que eles iam pedir para poder beber. sim, E eu, às vezes, ajudava, porque eu sabia que, às vezes, uma garrafa de aguardente ia fazer com que ela sobrevivesse aquela noite de frio, porque ela, do jeito que ela estava vestida, ela não ia acordar no outro dia, né? Então, sim, são situações diferentes, então a gente tem que usar um pouco o bom senso e um pouco de percepção da situação, né? Isso em sim, relação à esmola. Agora, a caridade, eu acho que muita gente faz não a caridade material, porque isso é um pouco complicado na situação que a gente vive hoje em termos financeiros. Mas a caridade moral, tem muita gente que ajuda, pessoa que pode passar uma informação para ajudar a pessoa a melhorar, aquelas pessoas que têm problemas de depressão, problemas de existencial, quem tem informações como o espírita tem, pode muito bem, de forma caridosa, ajudar essas pessoas, né? Eu acho sim. que isso muita gente faz. Eu Com certeza, tento com fazer certeza. isso. E parabéns pelo levantamento, que você viu que você foi profunda e complicada. Não tem jeito. É complicado. A caridade moral, todos nós podemos fazer, qualquer um pode fazer. Uhum. Qualquer um pode fazer. Né? Essa caridade não tem restrição para ninguém, entendeu? Um, um, uma pessoa em situação de rua faz caridade para outra pessoa em situação de rua. Ou ao contrário, às vezes Uhum. faz uma caridade para você. Aquele que está pedindo acaba também ajudando aquele que está doando, Exato. de uma forma ou de outra. Por isso que há um vínculo entre um e outro, entendeu? Porque muitas vezes você pode estar numa situação complicada na rua, e às vezes aquele pedinte que passa no seu portão todo dia pedindo um prato de comida, seja lá o que for, é ele que vai te ajudar na situação complicada da rua, Verdade. Isso aí. entendeu? Acontece. Então, não dá para você. É muito complicado, sabe? Você tem aquele que passa todo dia no seu portão, ou sei lá, 2 vezes, ou você sabe até que sexta-feira, às 2 horas da tarde, a pessoa vai estar no seu portão, Uhum. porque ele está lá toda sexta-feira, às 2 horas da tarde, você sabe. Você espera, quando toca a campainha, você fala, é fulano, entendeu? Ou é Aham. fulana, né? É Que está verdade. lá sempre. Ué, pediu um prato de comida? Dá um prato de comida. Fazer o quê? Né? Não tem problema. Pediu dinheiro para. Quero R$ 2 para tomar banho. Onde você vai tomar banho com R$ 2?
Mas é a desculpa que ele dá, entendeu? Ué, É, sei lá, se você tem algum lugar que você paga R$ 2 para tomar uma ducha, sei lá se você vai tomar uma ducha ou não vai tomar uma ducha. Também não me interessa saber, entendeu? Porque já não me interessa saber o que, que ele vai fazer mais. Tem, tem essa. Mas é essa própria pessoa que você ajuda toda semana, ou sei lá, que às vezes te tira de uma situação difícil. Não difícil financeiramente, mas numa outra situação complicada, entendeu? Na rua. Então, é Olha, muito difícil a gente fazer eu isso. vou É dizer uma muito coisa para difícil. você. Se eu um dia pudesse ajudar com milhões, vamos supor, ganha na loteria, né? E ajudar com milhões, eu ajudaria com serviços, sabe? Ou Sim, com objetos. Por exemplo, um cara que está montando uma escolinha gratuita para crianças pobres na periferia. Eu não vou lá e falar assim, ó, tô 100 mil aqui para você fazer o seu projeto. Assim, no meu estágio hoje de entendimento, eu nunca vou deixar 100 mil lá. Mas eu chego no cara e falo assim, o que que você precisa para melhorar o seu projeto? Ah, eu preciso comprar aquele terreno ali para fazer uma quadra e mais salas de aula. Tá bom, sim. vou te ajudar nisso daí. Vou num posto médico, o que que você precisa para atender melhor as pessoas da cidade? Preciso de uma máquina de, sei lá, de endoscopia. Tá bom, essa máquina vai chegar. Dinheiro na mão nesse mundo de hoje, eu não daria para ninguém. É Viu, complicado. Miriam? Você me fez lembrar de uma pessoa que você também conhece, né? E essa pessoa tem um bem grande, né? E ela falou que ia fazer uma doação para X, para um lugar. Eu falei, calma, vai devagar. Eu falei, né? Eu falei, vai devagar, né? Faz, vai doando, doa para vários locais que você considera sério. É que nem o Gabriel falou, né? Dá assim para um local só, hoje é complicado. Eu falei, vê, eu acho que até eu já falei isso, dá ali para o Médicos Sem Fronteiras, dá para alguma instituição que você vê, que você vai visitar. Isso é importante, né? É Eu importante acho que para você. saber como ajudar. Importante Exatamente. Eu saber como acho que a, ajudar. a caridade é isso, né? Você saber porque para você pegar uma quantia enorme, né? E dar para um local só onde você não conhece direito, você ouviu falar, eu acho arriscado, né? Então, eu acho que você pode até ajudar várias instituições sérias, né? Pode ser aqui do Brasil, pode ser do mundo, eu acho que isso não tem problema. E você fazer a caridade, sim. E a prece, né? O que a gente vai fazer também, né? Sim, a prece está incluída na caridade moral, né? Uhum, Caridade é isso moral. aí. Mas foi muito bom, Miriam, saber aí da esmola. Tá certo. Mais alguém? Senão a gente encerra, sempre agradecendo a presença de todos. É importante que todos venham e participem da reflexão e continuem refletindo sobre aquilo que foi falado, para que a gente consiga ir galgando cada vez mais caminhos melhores, entendimentos melhores, respeitando o outro cada vez mais, com sinceridade e humildade. Agradecemos aos mentores do NEF, aos nossos mentores, e, acima de tudo, a Deus, nosso Pai, e Jesus, nosso Mestre, que estão sempre conosco, nos ajudando e nos incentivando nesses estudos, nessas reflexões. Uma boa noite a todos e uma boa semana, que assim seja. Boa noite a Obrigada. todos, boa Boa semana. noite a todos. Boa noite a É, todos.
Angela. gente. Miriam, um beijão para todos vocês. Beijo. Você Tchau, Miriam. Beijo e um abraço a Tchau. todos. Oi, Kátia. Tudo Boa bom? noite. Boa Boa noite. noite. Fiquem com Deus. Vocês também. Boa noite. Tchau.